As medidas de tendência central, à primeira vista, são uma boa maneira para resumir os nossos dados e explicá-los de uma maneira mais intuitiva, sem perder o rigor e precisão matemática. Entretanto, na maior parte dos casos, saber apenas a média não é o suficiente, e isso acaba deixando a nossa explicação muito rasa, porque não temos informações relacionadas a quão próximo ou distante os dados estão dela. Em outras palavras, o quanto os dados variam. Por conta disto, é importante aprendermos as medidas de dispersão, e isso logo após a sua inscrição. As medidas de dispersão, como falamos anteriormente, têm o papel de nos mostrar o quanto os nossos dados variam em torno da nossa medida de tendência central, nos dando assim mais informações sobre o quanto ela é representativa ou não dos nossos dados. As medidas de dispersão são a amplitude, variância, desvio padrão e o erro padrão. Começando com a amplitude, ela nos indica a distância entre o score mais baixo e o score mais alto dos nossos dados, ou seja, a região onde se encontram todos os resultados que obtemos sobre essa variável. Seu cálculo é bem simples, apenas pegue o maior score e subtraia pelo menor. Neste exemplo, conseguimos ver que a amplitude da primeira amostra é menor comparada à segunda. E quanto menor for a amplitude, mais homogêneos são os nossos dados, significando que os participantes pontuaram de maneira similar. Entretanto, a amplitude não nos dá uma medida aproximada de quanto cada um dos dados varia em torno da nossa medida central, sendo este o papel da variância, que, como o próprio nome diz, é uma medida de variabilidade dos dados. Para entendermos melhor a variância, primeiro temos que entender o que são desvios na estatística. Neste gráfico, cada círculo é um valor individual coletado, e a linha preta no meio do gráfico indica onde está a média dessa amostra. Vejam que apenas um dos círculos está cruzando a linha. Logo, a média representa bem esse indivíduo. Mas os outros scores estão um pouco acima ou um pouco abaixo da média. E a distância entre a média e o score real é chamado de desvio. Para calcular cada desvio, subtraímos a média do score real. Logo, se o score for 13 menos o valor da média, que neste caso é 5, então o desvio será de 8. E nos scores que são menores do que a média, o desvio será negativo. A variância nada mais é do que a média de todos os desvios elevada ao quadrado. Ou seja, elevamos todos os desvios ao quadrado, somamos e, por fim, dividimos pelo tamanho da amostra. É necessário elevar ao quadrado porque, como vimos, haverão desvios tanto positivos quanto negativos. Logo, eles são capazes de anular um ao outro. E para resolver este problema, elevamos ao quadrado, fazendo com que os resultados negativos se tornem positivos e seja possível fazer esse cálculo. Porém, o resultado final do cálculo de variância gera um valor grande por conta dessa correção. Por isso, não utilizamos a variância em si, mas sim o desvio padrão, que é justamente a raiz quadrada da variância, gerando um valor mais aproximado da variância real dos dados. Podemos conceituar o desvio padrão segundo o livro Estatística e Matemática para a Psicologia, como uma medida do quanto os valores da nossa amostra variam em torno da média, ou mesmo como um desvio médio dos scores da média. Por fim, temos o erro padrão, na qual muitas pessoas confundem com o próprio desvio padrão populacional. Mas, na verdade, ele é o desvio padrão de todas as médias amostrais. Imagine que fizemos várias coletas e conseguimos todas as amostras que compõem a população inteira. Se tirarmos a média de todas essas amostras, teremos a média das médias amostrais. Em outras palavras, a média populacional. E se calcularmos o desvio padrão desta média populacional, teremos o erro padrão. Infelizmente, não conseguimos coletar todas as amostras existentes,
porque seria algo inviável, como falamos anteriormente. Mas podemos fazer uma estimativa do erro padrão a partir da nossa amostra, dividindo o desvio padrão pela raiz quadrada do tamanho da amostra. Como uma dica final, podemos apresentar o desvio padrão de uma outra maneira, utilizando o coeficiente de variação, que indica em forma de porcentagem o quanto um conjunto de dados varia. Esta medida geralmente não aparece nos softwares, mas é bem simples de se fazer. Apenas precisamos calcular o desvio padrão multiplicado por 100 e dividir pela média. Assim conseguimos dizer que um grupo variou 28% e o outro 57% em relação à nossa medida central. Eu sempre lembro e sempre lembrarei vocês de que esse canal foca em ensinar de forma simples e resumida os conteúdos que vocês irão utilizar em seus trabalhos. Apenas ver os vídeos do nosso canal não será suficiente, pois não esgotamos todo o assunto durante os nossos vídeos. Portanto, não se esqueça de assistir os vídeos na descrição e de ler os materiais de referência para compreender um pouco melhor o tema que estamos estudando. No próximo vídeo, vamos falar sobre as medidas de forma. Obrigado a todos, Deus abençoe e até a próxima.